Shalom, queridos. Hoje nós temos aqui o capítulo 11 do profeta Ezequiel. Aleluia, glórias a Deus. Existe uma tendência humana para nos compararmos. A gente já gosta de comparação. Então, a gente compara as circunstâncias que alguém está vivendo com as nossas circunstâncias. A gente compara as experiências que alguém teve com Jesus com as nossas experiências. Enfim, tudo a gente faz comparação. E isso não é legal. Somos tentados a pensar em termos de nós em oposição àquelas pessoas que nós estamos nos comparando. Então a gente pensa que nós somos melhor do que eles, nos colocamos em uma posição especial em relação aos outros, tudo por causa das comparações. Os 25 líderes de Judá que Ezequiel viu avaliarem a sua situação em Jerusalém como muito melhor que a de seus compatriotas que estavam no exílio. Isso não foi legal. Afinal, eles estavam na cidade santa, a cidade de Davi, e os exilados estavam longe, vivendo em cativeiro. Parecia, pelas aparências, que aqueles que tinham a liberdade de andar pelas ruas de Jerusalém tinham o favor de Deus. A parte boa era a parte boa. E os que estavam na Babilônia, não tinha nada de bom para eles. Foram julgados por Deus e receberão a sua ira. Quando você está convencido de que está certo e Deus clareia o seu entendimento, mostrando que você está errado, isso pode ser um grande choque. Esta inversão da maneira de pensar, aparentemente, foi um choque para Ezequiel. Ele pede enfaticamente: Senhor, soberano Senhor, destruirás totalmente os remanescentes de Israel? No versículo 13 desse capítulo, nós vemos Ezequiel falando isso. Em outras palavras, se essas pessoas que estão em Jerusalém estão enfrentando julgamento, que se dirá de nós? Teremos chance? Quer dizer, se as pessoas que estavam em Jerusalém estavam tendo julgamento, então eles que estavam na Babilônia teriam alguma chance mais? Fez a comparação e agora está em choque. A mensagem de Deus através de Ezequiel é preocupante. Aqueles que estavam em rebelião contra Deus, contra Ele, ou que cultivavam uma religião apenas, passava rebelião contra Ele, e por isso estavam se achando que não tinha chance, e agora Ezequiel está nessa situação de saber, então nós estamos mal, né? Porque se nós estamos aqui na Babilônia, fora da nossa terra, e achamos que não está legal, mas se os que estão lá em Jerusalém têm julgamento, então o nosso será pior, porque os que estavam em Jerusalém estavam de boa na sua terra. Meu Deus, como é ruim fazer comparações. Note que quando a Shekinah, a glória da presença de Deus, fez seu caminho para fora do templo de Jerusalém,
fez uma última parada acima da montanha que fica leste da cidade. Essa elevação mais tarde ficou conhecida como Monte das Oliveiras. Não é apenas o lugar onde Jesus reunia com seus discípulos para orar, mas é o lugar onde Jesus subiria onde Jesus subiria aos céus. Então, era muito mais relevante do que se imaginava. Não somente onde ele se reunia, mas o lugar de onde ele foi assunto aos céus. E depois de sua ressurreição, é o lugar onde, quando ele voltar com o seu povo depois do milênio, seus pés irão tocar novamente na terra e a morte e o monte se dividirá em dois, abrindo um lugar para Nova Jerusalém. Zacarias 14, versículo 4, confirma o que estamos falando. Louvado seja Deus. Zacarias 14, versículo 4. E assim, como no tempo de Ezequiel, hoje também existem aqueles que presumem ter a salvação por uma religião formal ou professam uma coisa enquanto vivem outra. Mas existem ainda um remanescente para este remanescente. A salvação será recebida, a glória de Deus se manifestará, a sua presença no templo do seu coração estará trazendo toda alegria. Aqueles que hoje têm Jesus Cristo e que estão realmente vivendo a palavra, é diferente. Eles têm o coração como o templo do Senhor e não depende de circunstâncias. Jesus está ansioso para residir em seu coração também. Você não pode viver de religião. Viver com Jesus reinando no coração faz diferença, porque você é salvo e, sendo salvo, você tem compaixão das pessoas que estão na mesma situação que você vivia. Você vivia em seus delitos e pecados e Jesus te tirou das trevas para a sua luz. É por isso que hoje nós estamos nessa dimensão de estudos constantes. 3 capítulos da Bíblia dentro da nossa casa, um pela manhã, outro ao meio-dia, outro à noite, depois da janta. E estudamos de 7 em 7 dias com os nossos discipuladores um capítulo da Bíblia, porque nós não podemos tirar as pessoas das trevas, libertá-las, trazê-las como alguém nos trouxe, nos tirou das trevas, alguém lhe trouxe, alguém enfrentou o inferno, enfrentou de que maneira? Enfrentou com a palavra guardada no coração, para não pecar, enfrentou com jejuns e oração, enfrentou com a vida de filho de Deus e não de religioso. Religioso não salva ninguém, não é usado para salvar ninguém. Deus usa os seus filhos, porque os filhos entendem que amar o próximo é algo fundamental. Jesus Cristo deixou resumidos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu quero fazer os desejos dele. E o desejo dele é: ide e fazer discípulos, porque Jesus é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus pronunciou ide e fazer discípulos,
Deus está falando conosco isso, porque eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, a minha prioridade é fazer discípulos. Mas eu tenho que ter um preparo para isso. E é por isso que o Senhor nos convocou para estudarmos a sua palavra, porque não podemos sair daqui da terra sem cumprir esse propósito. Aquelas pessoas que já passaram por você e lhe viram como agente secreto, não verão mais. Você é alguém que está aqui como luz, e onde chega a luz, tem transformação. Se você chega numa faculdade, você não pode sair de lá sem ter pessoas que ouviram você falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Elas podem até não aceitar Jesus, podem até não deixar que o Espírito Santo as convença, mas você tem por obrigação de falar. E como você não sabe quem é que vai aceitar, você tem que ir preparado, porque se a pessoa aceita, você vai precisar acompanhar, porque um bebê espiritual morre como um bebê biológico, bebê que está como forma humana. Deixe um bebê sozinho, depois de você dar a luz a esse bebê, para ver se ele vai pegar a mãozinha e pegar o leite na cozinha, fazer tudo direitinho. Você tem que acompanhar. Então, não é em vão que nós estamos estudando a Bíblia, porque uma pessoa sem santidade não pode enfrentar o diabo. E a palavra nos santifica, santifica-nos, Senhor. A tua palavra é a verdade. Santifica na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Então, nós estamos sendo santificados pela palavra, porque a palavra escondida no coração não deixa que a gente peque. E nós estamos preparados pela graça de Deus para saquear o inferno, ver a nossa cidade aos pés do Senhor Jesus, ver a nossa família, especialmente aos pés do Senhor Jesus, porque não vai ficar mais nenhuma pessoa, nenhum lar desse ministério que não discipule seus filhos. Porque quando nós começamos esse discipulado em maio de 2023, estava um chão duro, duríssimo. O plantio foi debaixo de muito suor, mas Jesus Cristo merece. Eu não posso dar para o meu Senhor nada barato. Por isso eu enfrentei, pelo poder do nome de Jesus e por amor a Jesus, que Ele merece um presente caro. Não se dá nada que não custe caro para o Senhor. Então começamos assim, com muita luta, mas hoje todas as famílias estão convictas que se querem dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, tem que deixar reinar a palavra de Deus dentro do lar, com um capítulo da Bíblia no lugar secreto, outro capítulo após o almoço, em vez de zap, vai para a Bíblia e à noite faz o culto doméstico com toda a família e assim todos estarão dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu estou falando isso porque eu acredito que essas pessoas que estarão lendo 3 capítulos da Bíblia vai ter sede de ler até mais, porque aqueles que amam a Jesus, amam a palavra. E tem vontade de ler a Bíblia toda em um dia, mas como não é necessário fazer isso, porque nós não iremos entender tudo de vez. São 1.189 capítulos, então a gente tem que fazer aos poucos, de 7 em 7 dias, discipulado. Todos os dias, a Bíblia sendo lida, explicada e amada dentro da nossa casa, porque a palavra é Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.